Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 28 de agosto, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do 13 até o 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixai entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizei: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos. O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta sobre o altar, então vale. Cegos. O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, queridos irmãos, nós temos a hipocrisia daqueles que, então, comandavam a religião judaica, que, mais uma vez, Jesus escancara que não viviam o que falavam. E ainda mais, Jesus ainda diz que eles são dinheiristas, que eles são, vamos dizer assim, inclinados a pegar o dinheiro, a corrupção. Entenderam? Porque Jesus deixa muito claro que quando envolve a oferta, eles consideravam válida, mas quando não envolve a oferta, então eles não consideravam válido. Ou seja, existia algo errado que ocorria no templo. Jesus denuncia, Jesus mostra às claras, até por isso que os mestres, os fariseus, queriam a morte de Cristo. Porque Cristo, ele não passava o pano. Alguns passam o pano. Até hoje, né? Quando sai alguma questão importante, quando sai, entre aspas, aí, um escândalo, tem pessoas que já querem colocar panos quentes na situação. Jesus não era um apaziguador. Jesus, ele era que denunciava o erro, denunciava as falcatruas, denunciava as coisas erradas. E mais uma vez Jesus vem nessa passagem denunciar o que estava errado. Até por isso que a religião judaica, então, foi considerada obsoleta. Por quê? Porque eles pregavam, mas não viviam o que pregavam. Ontem, meus irmãos, aliás, antes de ontem, eu trouxe uma situação do bispo de Rio Branco, no Acre, Dom Joaquim, que fez uma carta recomendando que deveria se comungar somente na mão.
Com isso, o que aconteceu com a sua diocese? Ninguém ousou a querer comungar de joelho na boca, porque as paróquias estavam lendo a carta do bispo e, ou seja, então não é uma orientação pastoral. O que era para ser, entre aspas, uma orientação pastoral do bispo, se tornou uma imposição da sua vontade, um autoritarismo. E isso é uma perseguição. Perseguição àqueles que querem a tradição. Perseguição àqueles que querem receber a Eucaristia se ajoelhando e recebendo da boca ou simplesmente na boca. Um bispo, ele não pode impor. E nas paróquias as pessoas, não é porque o bispo fez essa recomendação pastoral aí sobre a comunhão, que um ministro ou um padre, ou seja ele quem for, ele tem o poder de negar. Se alguém quiser comungar na boca, ou se alguém quiser se ajoelhar para comungar, o ministro não pode negar. Nós vamos filmar e vamos mostrar tudo aqui, porque esta é uma situação e uma posição que não se deve ser feita. O pessoal da Diocese de Rio Branco já me enviou mensagens falando que ninguém ousou a comungar de outra forma, porque o bispo tinha passado a carta para as paróquias até leram nas missas, e se tornou algo que não fosse apenas uma orientação, mas se tornou algo imposto, e isso está errado. Nós vamos denunciar aqui, porque isso está errado. Nós temos a liberdade de receber a Eucaristia da forma que desejarmos, desde que esteja de acordo com o que a Igreja ensina. E outra situação também é envolvendo Dom Norberto, aquele bispo de Ji-Paraná, que disse que Padre Paulo Ricardo é uma das piores coisas que tem. Eu não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás viralizou essa questão, porque ele disse que Padre Paulo Ricardo era uma das piores coisas que tem. Eu vou até colocar o vídeo de novo aqui. Então, eu sou Norberto, como você sabe, até início do ano passado eu estava trabalhando em Humaitá do Amazonas durante 7 anos, 3 anos na Catedral, 4 anos na Missão Ribeirinha. Fui chamado de volta para São Paulo e aí, depois de poucos meses, já no fim do ano, recebi o chamado do Papa Francisco para ser bispo de Ji-Paraná. Quis pensar 2 dias e aceitei, porque por meus confrades que estão trabalhando aqui, missionários servitas, eu conheci a diocese. Ela tem uma história muito bonita, de mais do que 1000 comunidades de base, a maioria comunidades de base rurais, um engajamento de leigos muito fortes, e então eu assumi realmente com bom gosto. No momento, algumas coisas estão um pouquinho voltando para trás, para falar também já um pouco dos desafios que a gente sente aqui. O próprio clero novo e os nossos seminaristas que estão no seminário maior lá em Cuiabá, eles enveredaram para uma teologia muito conservadora em torno do padre Paulo Ricardo, que é uma das piores coisas que tem, extremamente conservador, bem contrário da história da caminhada da nossa diocese. E muita gente, no fundo, é gente boa, mas enveredaram por este caminho. Então aí a gente certamente tem bastante trabalho para frente. Não é a teologia de Cuiabá. O reitor lá da teologia é um jesuíta, bastante ligado até ao IHU lá no sul, é bastante crítico, é mais uma rede
de seminaristas parece que se criou lá. Isso certamente é um desafio grande, porque aqui tem muitos gritos de dor e sofrimento mesmo. Pois bem, meus irmãos, o que acontece? O bispo que antecedeu Dom Norberto, ele enviou seminaristas para fazerem formação na Arquidiocese de Cuiabá. Ou seja, a Arquidiocese ali do Padre Paulo Ricardo. E alguns seminaristas terminaram a formação. Terminaram. Porém, porque eles foram estudar lá em Cuiabá, Dom Norberto não ordena ninguém. Não ordena ninguém. Se eu não me engano, são 3 ou 4 seminaristas que terminaram toda a formação. Porém, o bispo dispensou, o bispo enrola e o bispo não ordena porque ele não quer padres que foram formados com uma linha conservadora. Agora, como que fica? Algum bispo precisa aceitar, então, esses seminaristas. Porque se são alguns seminaristas que fizeram a sua formação e o bispo Dom Norberto não quer ordenar, porque ele não quer padres conservadores na sua diocese, então alguma diocese precisa acolher esses rapazes que terminaram a formação, porque eles doaram a sua vida, estudaram, fizeram filosofia e teologia, terminaram, concluíram os estudos para serem padres. E agora vem um bispo que é claramente da teologia da libertação falar que não, eu não quero eles padres, são conservadores. Claro que ele não fala isso, né? Mas pela postura dele é isso. Pelo vídeo nós vemos que ele falou que ele tem problema com os seminaristas, né? Com essa linhagem. Então é isso, meus irmãos. Esta é a realidade. Mas esses jovens que terminaram os estudos, alguma diocese precisa acolher eles. Escutem, bispos, acolham esses jovens. Deixe eles serem padres. Em outras dioceses, então, se Dom Norberto não ordena, isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque a pessoa, ela tem a vocação e daí vem uma e fala assim que você não tem vocação. Eu não te quero aqui. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Então fica aqui um apelo também para que bispos de outras dioceses recebam esses seminaristas, então, porque Dom Norberto muito provavelmente não irá ordenar esses seminaristas porque fizeram formação conservadora e não são da teologia da libertação, que é a linhagem dele. Esta que é a verdade. Rezemos pela Santa Igreja e rezemos por aqueles que estão perseguindo a tradição. Claramente, esses 2 bispos estão perseguindo a tradição da Igreja. Se não é da teologia da libertação, se não tem essa linhagem deles, eles estão perseguindo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.